Então, eu queria falar um pouquinho sobre microserviços. A ideia aqui é não vender, assim, não chegar e falar por que é legal, por que é bacana, porque eu acho que isso todo mundo vem fazendo durante bastante tempo e todo mundo, não sei se todo mundo aqui já está acostumado com termo, com coisas relacionadas a microserviços, mas, em geral, acho que é um negócio bem comum, a gente já está minimamente acostumado com arquiteturas em microserviços já hoje em dia. A gente já sabe que é muito melhor do que fazer monolitos. Primeiro eu queria falar um pouquinho quem eu sou, rapidamente, porque são só 20 minutos. Eu sou a Bia, tá ali Bianca, mas assim, ninguém me chama de Bianca. Eu sou a Bia, eu sou desenvolvedora na Stone. Stone é uma empresa que é adquirente de cartão de crédito, para quem não conhece, a gente já patrocinou algumas Python Brasil, esse ano não rolou. E eu trabalho lá com Python e Go, principalmente. Estou brincando um pouquinho com Lua e com JavaScript também. E me envolvo com DevOps, às vezes, porque assim, a gente está entregando software, a gente não pode se isolar numa caixinha de desenvolvimento e esquecer que esse negócio vai à produção e vai a trabalho depois. Além disso, estou super envolvido nas comunidades do Python Rio e do PyRails. Então, estou na organização do Python Rio fazem 2 anos já, e a gente está fazendo encontro todo mês, quase que religiosamente. Então, está bem bacana a comunidade de Python no Rio de Janeiro. Queria falar aqui um pouquinho do início, né? Como é que a gente vai parar nesse negócio. E é mais ou menos isso, por esses tópicos que a gente vai passar. Então, geralmente, toda a história começa, vamos fazer um software, beleza? A gente resolve fazer um software. E aqui eu vou contextualizar um pouquinho com relação ao universo de meio de pagamento, que é o que eu trabalho hoje. Então, eu quero começar a aceitar cliente nessa minha empresa, que é uma empresa de meio de pagamento. E quero ter dados cadastrais de cliente nela. Então, eu vou lá, começo a fazer um software e coloco um software que é basicamente um CRUD de dados cadastrais. Eu consigo criar clientes, consigo atualizar e etc. E aí eu vou lá e, beleza, eu tenho um cliente, agora eu preciso começar a aceitar a transação. Beleza? Então, eu vou fazer dentro desse sistema, eu vou começar a colocar toda a parte transacional, aí eu vou ter lá os últimos dígitos do cartão, o valorzinho que passou na maquininha, várias informações sobre a transação, data, hora e etc. Então, coloquei mais coisa ali dentro desse sistema. E depois que eu transacionei, né, de uma forma bem simples, o cara passou. Eu tenho um cliente, ele aceitou o pagamento na maquininha o mês todo. No final, ele quer receber um dinheiro para isso, porque a gente está prestando um serviço para ele, na verdade, e o dinheiro não é nosso, o dinheiro é dele. Então, a gente precisa pagar esse cara. Então, a gente tem todo um processo de, beleza, agora eu vou transformar todas essas transações em pagamentos para eu dar esse dinheiro para o meu cliente. Ok. Aí a gente vai lá e coloca mais uma coisinha dentro do nosso sistema. E assim nasce um monolito. É assim que começa. Você quer fazer um negócio, você quer resolver um problema de negócio, você vai lá, começa a codar e vai saindo. Quando você vê, você tem aquela aplicação que independente da linguagem, pode ser uma aplicação em Python, pode ser uma aplicação em C#, pode ser uma aplicação em Java. A gente tem capacidade de fazer um monolito em qualquer linguagem, tá? E beleza. E monolitos, na verdade, são grandes pedras, né? São uns negócios meio difíceis de mexer, de se mover. São coisas que não é muito fácil da gente alterar, na verdade. Então, acabei dando spoiler aqui. Por que ser um monolito é ruim, né? Por que é ruim a gente ter sistemas que, na verdade, são grandes monolitos? É muito difícil para a gente corrigir qualquer bug. Pensa que se você tem um sistema grande, tem muito código envolvido, que tem várias coisas ali no meio, você quer corrigir alguma coisa e você sempre corre risco de corrigir aqui e quebrar ali. Então, já aconteceu muito comigo quando eu estava trabalhando em sistemas grandes, que eu não tinha noção real do impacto do que eu estava fazendo ali naquela linha de código. Então, tu acha que está corrigindo um problema e você está criando 3 às vezes. Então, acontece muito isso. E, geralmente, quando você começa a fazer esse tipo de sistema, você não vai começar a fazer bonitinho, com TDD e etc. Não, você vai, vou socar código aqui no sistema porque eu quero entregar, entendeu? Eu quero fazer... Estou criando a empresa, eu quero ver ela funcionar. E aí, também, por isso, você acaba
colocando um código super macarrônico lá, que acaba tornando muito mais difícil também você corrigir qualquer coisa. E aí sempre chega alguém e fala, pô, vamos colocar um negócio novo aqui dentro, e é muito difícil para colocar qualquer coisa nova, porque você está no meio de um código que, cara, para fazer um deploy, você corre o risco de parar o sistema, porque está tudo no meio, um macarrão gigante. E é muito difícil de escalar. Se tem uma parte do meu sistema que eu preciso escalar, se tem uma parte do meu sistema que eu preciso que... cara, tem um processo que poderia rodar em mais unidades, mas o resto não necessariamente precisa. Eu não consigo, porque é tudo uma coisa só. Então, se eu tenho um sistema que depende de 4 GB de RAM, para escalar ele, eu preciso de mais 4 GB de RAM. Se eu tenho um sistema que depende de 500 MB, se eu tenho 2 sistemas que dependem de 500 MB, eu posso escalar só um deles, e aí é muito mais barato para eu escalar só a parte que eu preciso. E também você tem pouca flexibilidade para escolher a tecnologia. Então, a gente sempre fala, pô, não, linguagem de programação, vamos sempre usar a melhor linguagem para corrigir o problema certo. Geralmente é Python, mas nem sempre precisa, tem umas outras legais aí também que dá para usar. Então, assim, a gente pode escolher outras tecnologias se for o caso. Você não precisa ficar sempre programando necessariamente numa tecnologia única. Então, a gente escolhe, vamos usar microserviço e a gente nunca mais vai ter problema. E aí você começa a quebrar aquele seu monolito muito feliz lá, tipo, agora é a minha vez de fazer um negócio bonito. A gente sente muito prazer em desfazer tudo que a gente fez, né? Tipo, a gente fez um sistema muito feio e a gente sente muito prazer em refazer ele o tempo todo. E aí a gente tem microserviços aqui agora. Então a gente quebrou aqui, eu não sei se vai dar para ver direito, mas a gente quebra aqui os nossos serviços e a gente tem, ao invés de um grande serviço, eu quebrei aqui, eu tenho um front-end, eu tenho uma API para esse front-end, e eu tenho uma API que me dá só pagamento, tenho uma API que me dá só transações, e eu tenho uma API que dá dados cadastrais. E como ele era um monolito antes, ele ia num banco de dados só e eu continuo indo num banco de dados só. Porque o processo de migração é chatinho. E por que de repente isso ficou melhor? Bom, é mais fácil para eu corrigir bug, é mais fácil para eu subir coisa nova, tipo, eu posso subir um negocinho só na parte de pagamentos, posso subir um negocinho só na parte de transações, e é mais fácil de escalar. Então, de repente, eu começo a ganhar muitos clientes, cliente entra numa velocidade X, mas transação entra muito mais rápido. Então, para cada cliente, eu tenho muito mais transação. Então, eu consigo colocar várias APIs de transação lá e escalar só esse pedaço. E eu tenho mais flexibilidade de tecnologia. Então, eu posso escolher uma linguagem diferente para resolver um problema diferente. Beleza, então é isso. Agora acabou, tá tranquilo e vai dar tudo certo. Até que acontece o seguinte. Você descobre que você tem um onboarding muito mais complexo. Você não tem mais só um sistema, você tem pelo menos 3 ou 4. E as coisas, quando começam a dar problema agora, elas dão em vários lugares diferentes. Então, você, ao invés de ter um bug para corrigir, você tem 4. Ao mesmo tempo, geralmente. E as mudanças, às vezes, elas afetam várias aplicações. Então, tipo, é como se fosse um dominó. Você acaba sem querer, sem saber, porque não é nem no mesmo sistema, e às vezes você descobre muito tempo depois que você fez um negócio que afetou o outro sistema. E às vezes tem partes do sistema que ficam esquecidas. Você tem um microserviçozinho que faz PDF. E ele para de funcionar e ninguém nunca sabe, porque ninguém liga para esse negócio e, cara, fica lá. Você não sabe por quê que... você nem sabe que não está funcionando e quando você descobre, você fala, pô, o negócio está 2 meses sem funcionar. Que é justamente isso. Você tem pouca visibilidade de problemas de alguns serviços, especialmente aqueles que não têm um grande impacto no teu negócio. E às vezes começa a acontecer isso com o seu microserviço. Então, você começa a querer fazer coisa para ontem, você começa a querer resolver uns problemas, e aí, quando você vê, você tem um microserviço da API de pagamento que está indo na API de transação, que também está indo na de dados cadastrais. Então, na verdade, qualquer coisa que esse cara de pagamento faz, afeta todo mundo. Então, na verdade, a gente voltou praticamente para o mesmo cenário, só que agora ainda é mais fácil desse cara fazer besteira, porque ele não enxerga o outro lado, e acaba que afeta todo mundo e quebra tudo, e a gente só é avisado depois, só descobre depois. Bom, na verdade, isso vira um grande monolito distribuído. Entendeu? Você tem um negócio que tem um acoplamento muito alto, que você mexe, e qualquer coisa que você mexe, você destrói a empresa toda.
Mas está em várias aplicações diferentes, várias tecnologias diferentes. Tem um negócio que é em Python, um negócio que é em Java, um negócio que é em Scala, tem um negócio em Elixir, entendeu? E você está muito feliz com isso, porque, pô, várias tecnologias maneiras. Cara, não. Na verdade, a gente sofre pra caramba às vezes. E nem sempre isso é melhor do que um monolito. Alguém pode dizer que é. Assim, nem sempre vai ser melhor do que um monolito. E aí, às vezes, o que a gente precisa fazer é cultivar uma cultura DevOps antes para a gente conseguir focar em desenvolver de forma saudável. Como é que a gente faz isso? Tem a gente vai falar do mínimo de um microserviço. Tem um artigo no blog do Martin Fowler que existe há bastante tempo, desde antes da gente começar a fazer microserviço aqui, provavelmente, que fala sobre os pré-requisitos para você fazer microserviços no local que você trabalha ou nos seus projetos. E ele fala justamente assim: não suba nada em microserviço se você não tem provisionamento rápido. Ou seja, se você não consegue subir uma máquina em menos de 3, 4 horas, cara, microserviço não é um negócio para você fazer agora. Resolve o teu problema de provisionamento rápido. Resolve o problema de você não conseguir subir máquinas ou aplicações em menos de um dia, antes de começar a quebrar o código em várias aplicações diferentes. Além disso, monitoramento básico. Antes de você começar cara, a gente não tem capacidade, às vezes, de monitorar um sistema. Como é que a gente vai monitorar 5? Então, antes de quebrar em vários microserviços, a gente precisa aprender a entender se tem algum dos serviços que estão sob a nossa responsabilidade com problema. Então, a gente precisa fazer isso com 1 para a gente conseguir fazer com 5. E deploy rápido. Então, assim, se você precisa esperar 3, 4, 5 horas para corrigir um problema em produção, quando você já tem a solução codificada e está tudo certo, você não está ainda com maturidade para fazer microserviços. Essa é a verdade. Você precisa conseguir fazer deploys rápidos, de forma automatizada, de forma que dê para você fazer rollback rápido, porque você tem que reagir rápido. Então, o que ele fala simplesmente cultura DevOps é quase que um negócio que você precisa ter para você ter microserviços sem envelhecer 30 anos em 5. E aí você tem que pensar bastante em alerta, métrica. E métrica é um negócio legal. A gente gosta muito de falar de tempo de resposta. Tipo, nossa, minha API responde em tantos milissegundos. Só que assim, não importa muito em quanto tempo a sua API responde se isso não está ligado a uma realidade de negócio. Você pode estar super tranquilo de ter uma API que responde de forma lenta. Mas o que importa é qual o valor de negócio para aquilo ali. Então, a gente precisa pensar em mais métricas voltadas para o negócio. Tipo, eu tenho uma parte de transações, o negócio tem que ser muito rápido, entendeu? Mas eu posso topar um negócio ser lento em algum outro lado. Então, você só tem que entender métricas e linkar a tua realidade de negócio para você entender aonde que você tem que gerar esforço para fazer o negócio ficar mais rápido. E logs. Também não adianta ter 50 microserviços que nenhum deles você consegue achar log em nada e não consegue debugar nada. Também acontece muito. E aí você não sabe a comunicação, você não sabe o que saiu de um e foi para outro e como é que o negócio se perdeu. Então, ao invés de ter um negócio que não funciona, você tem um negócio que passou por 5 e em algum momento não funcionou e você não sabe nem aonde. Então, você precisa de log em tudo para conseguir ver isso funcionar direito. Além disso, todas as partes técnicas do negócio tem uma sobre responsabilidade. Microserviços precisam ter escopos bem pensados. Não adianta você fazer microserviços. Tipo, eu tenho um microserviço que gera um boleto e beleza. Quem vai usar esse microserviço? Todo mundo que precisa de um boleto. Ok. Só que esse valor do boleto vem de onde? Tipo, todo mundo que vai gerar um boleto é responsável por ir lá descobrir qual é o valor. Então, assim, às vezes a gente faz microserviços para resolver um problema técnico, tipo, gerar um PDF, gerar um boleto e etc. Só que a gente não pensa muito no escopo. Então, a gente faz o cara que consome esse serviço em 3 serviços para conseguir fazer o problema, para conseguir resolver o problema dele. Então, a gente, na verdade, tem que juntar tipo, três coisas ali para conseguir fazer um negócio único. Na verdade, esse negócio podia ser um serviço só. Eu preciso gerar boleto de pagamento, sei lá, qualquer coisa. Então, a arquitetura que, na verdade, é muito importante vocês terem em mente é que tinha um lance no desenho anterior que todo mundo compartilhava a mesma base de dados. E isso não é bom.
A ideia é que você tenha escopos bem definidos, e dentro desses escopos, se vocês tiverem a possibilidade de cada time, cada squad, se vocês trabalharem com squads, que é um negócio que é uma forma melhor de você organizar times, cada time você conseguir fazer com que foque num único escopo desse, e cada time tem que ser dono da própria infraestrutura e não compartilhar nada, mas você tem fronteiras, beleza? Então, basicamente, você vai ter fronteiras, você vai ter times diferentes ali mexendo em cada uma dessas partes do sistema. Não façam isso, por exemplo. É ter um time que expõe 3 aplicações, e aí esse cara tem 3 fronteiras diferentes, e você obriga um outro time a acessar 3, 4 APIs suas para ter um dado que ele poderia ter numa só. Então, a gente tem, às vezes, a obrigação de consolidar as coisas num escopo único para essa fronteira. Então, isso é muito melhor. Você, ao invés de ter 5 pontos de interação, você vai ter sua arquitetura de microserviços interna. Dentro do seu time, eu tenho meus microserviços aqui bonitinhos, tem uma parte que só traz endereço, uma parte que traz informação básica, uma parte que traz qualquer outra coisa que eu queira. E eu, no final, vou expor uma API de fronteira para todos os outros times falarem comigo. E isso aí está escrito também, nesse artigo também, do blog do Martin Fowler, que fala sobre Bounded Context. Então, é um artigo muito legal para vocês entenderem em que ponto eu quebro um serviço, em que ponto que é a fronteira de um serviço. Então, é sempre muito delicado, mas aqui tem umas sugestões legais de como resolver esse problema. Além disso, tem um ponto de segurança. Tem também, eu recomendo que quem pegar a palestra consiga pegar esses links, porque tem umas questões que você tem que se fazer quando você faz microserviços relacionados à segurança, que cara, seu serviço vai ter autenticação, ou ele trabalha confiando nos outros serviços. Tipo, eu não vou ter autenticação em todos os meus microserviços, beleza. Mas como é que você garante que uma pessoa externa não vai chegar no teu serviço e vai conseguir fazer alguma coisa que, na verdade, não deveria? Você vai proteger ele via rede, você vai proteger ele como? Entendeu? É só firewall, não sei. Você pode decidir como você vai fazer isso se você não quiser ter autenticação. Ou então, em qual serviço que você confia. Porque, às vezes, você pode definir... Cara, todos os meus microserviços estão aqui e só uma pessoa pode chamar eles. E eu sei quem é essa pessoa. Então, tem várias perguntas de segurança que vocês têm que se fazer quando fazem microserviços. E complexidade. É importante tentar definir as linguagens e tecnologias core do seu time e não se empolgar muito com posso usar qualquer coisa para resolver qualquer problema. Porque senão a gente realmente fica muito feliz e vai lá e escolhe 10 linguagens de programação diferentes e bota uma aplicação em produção com cada uma delas. E você tem um time que fica nadando, que não é especialista em nada e não consegue fazer nada em nenhuma. E é muito difícil para você trazer uma pessoa nova. Como é que você contrata um estagiário para esse time e explica para ele, não, cara, você vai ter que aprender em 2 semanas a programar em 10 linguagens, vai dar super certo. Mesmo que você tenha aplicações na mesma linguagem, é importante você ter padrão de código e estrutura bem definido nesses microserviços. Porque se você não fizer isso, acaba que você vai ter vários serviços diferentes e o seu time não vai entender nada quando trocar de aplicação, trocar de contexto. Você pode ter 2 aplicações em Flask que não compartilham nada da mesma estrutura de pasta, dos mesmos padrões de projeto. Então, é importante você ter esse tipo de coisa definido para o seu time de forma bem homogênea. E sempre cuidado com ecossistemas complexos. Tipo, a gente precisa usar comunicação assíncrona sempre que for possível. Você pode comunicar coisas entre um sistema e outro via fila, via um sistema de notificações, via webhook, etc. Sempre evitar fazer chamadas que são síncronas de coisas que você não necessariamente depende da resposta. Mas tomar cuidado com... Nem sempre você vai precisar botar uma fila no meio, nem sempre você vai precisar colocar um Hadoop no meio, um Spark no meio para resolver um problema. Então, tomar cuidado com coisas complexas. Só porque você pode usar um negócio não significa que você deve. E cada comunicação que você coloca entre 2 serviços é mais um ponto de falha. Ou seja, toda vez que eu tenho 2 serviços e um precisa chamar o outro, eu estou adicionando um ponto de falha. Esse negócio pode não funcionar. E toda vez que uma coisa pode não funcionar, eu tenho que saber tratar. Tipo, se eu faço um request e o request perde no meio por causa de um problema de rede, eu preciso saber tratar do outro lado. Então, ao invés de eu estar ali no meu sistema fazendo as coisinhas, eu vou ter que sair, eu vou ter que ir para
para a internet para resolver um problema e voltar. Então, às vezes, isso pode dar problema. E uma coisa também que ajuda muito com complexidade é vocês focarem em coisas em Docker, porque quando você usa Docker Compose, por exemplo, fica muito mais fácil você subir vários sistemas. Ao invés de subir um sistema, você vai subir vários agora. Para uma pessoa que chegou agora no seu time, é muito importante disso não ser um negócio muito complexo. Então, se puder ser um Docker Compose, se puder ser um script, vai ser muito mais simples de subir 10 sistemas ao mesmo tempo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar uma vez e tinha que subir 10 microserviços, eu fiquei doida, porque eram 10 repositórios do GitHub, cada um com README me ensinando a rodar cada um do zero, e cada um tinha 50 variáveis de ambiente que eu tive que descobrir na mão, porque a vida é cruel. Então, a gente não precisa deixar a vida ser cruel, a gente pode facilitar. E Kubernetes e Helm também são coisas importantes para vocês conseguirem subir esses microserviços em produção, escalarem, etc. Não precisa necessariamente ser Kubernetes, não precisa necessariamente ser Helm, tem o Docker Swarm também, ou outras coisas para vocês usarem containers e escalarem containers, só que são exemplos de coisas que vocês podem usar aí numa arquitetura de produção, ou até local. E o sonho que a gente está se esforçando agora é até usar coisas de micro front-end também. Ou seja, a ideia é a gente ter cada time responsável, por exemplo, por pagamento, a ideia é essa pessoa também fazer a parte do componente de pagamento, web component, de fato, e conseguir colocar esse cara numa dashboard. E ao invés da gente ter ali na frente uma API que a gente codifica todas as integrações, a gente tem um gateway, que na verdade a gente está usando Kong hoje em dia. Você só junta todas as APIs, todos os serviços, numa API só, e sem muito código, e etc. É isso. Meu Twitter está aí, os slides estão aí, se alguém quiser pegar, se alguém quiser conversar também depois sobre isso. Não sei se tem tempo para pergunta.